Chegamos, 48º episódio do nosso podcast Smells Like Futebol, muito sobre futebol, bastante também sobre música, principalmente a respeito de rock and roll, e o Maurício com a gente, mais uma vez, já conta a trilha sonora de hoje. O que a gente escuta hoje, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que escuta a gente? Hoje aqui eu tô trazendo uma banda de ska, mas não é qualquer banda de ska, é uma banda de ska japonesa. Você sabia que no Japão tem ska? Sim, senhor! No Japão tem ska. A gente tá escutando agora a Tokyo Ska Paradise Orchestra, que é uma banda que existe desde 1985, já teve algumas diferentes formações. As pessoas que são fãs ali da Tokyo Ska Paradise Orchestra chamam carinhosamente de Ska-Para, porque acho que é um nome mais curto, né, também, porque imagina você falar Tokyo Ska Paradise Orchestra, né? Então é uma banda que existe lá desde 84, 85, com diversas formações, e os caras vêm fazendo essa mistura um pouco da cena underground de Tóquio, com um pouco de punk hardcore, com um pouco de ska, um pouco de jazz, né? Uma banda que tem muitos sopros, né? Como toda banda de ska, tem muitos sopros, tem muitos metais, e algumas músicas são mais animadinhas, outras mais lentinhas, e em vários dos discos da Tokyo Ska Paradise vocês vão encontrar músicas instrumentais, né? Os caras são muito bons, e inclusive a ideia, né, a escolha aqui do Tokyo Ska Paradise Orchestra, a ser nossa trilha sonora de hoje, é justamente para homenagear as Olimpíadas de Tóquio, que acabaram de terminar, né? A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 9 de agosto, ou seja, as Olimpíadas acabaram ontem, e no encerramento das Olimpíadas, né, naquela festividade, naquela festa de encerramento, foi a Tokyo Ska Paradise Orchestra que tocou. Não sei se para quem assistiu o encerramento das Olimpíadas, teve um momento ali que a festa, né, de encerramento apresentava como um final de semana, como se fosse um domingo de sol no verão de Tóquio. Então era como se fosse uma grande praça onde tinha uma banda tocando, que era a Tokyo Ska Paradise Orchestra. Também tinha um DJ, tinha o pessoal dançando, o pessoal com skate, o pessoal andando de bicicleta, fazendo toda uma festa como se fosse uma festividade que era esperada justamente nas Olimpíadas de Tóquio, o que acabou não acontecendo justamente por toda a questão da pandemia, né, que dificultou essa troca, esse contato, né, ter o público lá assistindo, né, ter as pessoas tendo mais contato com os atletas, então tudo isso acabou não acontecendo. De qualquer forma, a organização... E também o calor, né? Sim. Os atletas descobriram que um domingo no parque em Tóquio não é tão agradável assim no verão. Mas imagina, se você pode estar lá na praça, né, brincando, jogando, bebendo uma cerveja de boa, é diferente, né? Bom, é diferente. Só o pessoal da maratona que não curtiu Tóquio, né? Mas eles não estavam lá tomando uma cervejinha de boa no parque, né? No gramado, é diferente. O Racionais do Japão fala fim de semana no parque, lá em Tóquio. Isso. Mas o ska japonês tem um estilo ska japonês, né? Que é uma misturada de... não é só o ska e o punk, mas mistura muito com folk, funk, country, e a gente percebe muito isso na banda, né? É realmente uma mistura de estilos, né? Total. E assim, né, um dos álbuns aí também tem a ver com algumas curiosidades que vão se intercalando com a pandemia, né? Um dos álbuns que, na verdade, foi o álbum que fez realmente lá a banda, o Ska-Para, assim, aparecer mesmo, né? E ter o primeiro sucesso foi um disco que foi lançado em 1990, que é o Ska-Para's Intro, e tem o primeiro sucesso da banda, que é o Monster Rock. Inclusive, esse disco estourou tanto, né? Ficou tão famoso, levou a banda lá a ficar conhecida, que eles tocaram lá no Nihon Budokan para 10 mil pessoas. E o Nihon Budokan é justamente o espaço, né, o estádio, o ginásio, que foi construído para sediar
os jogos de judô nas Olimpíadas anteriores, né? Não nessas Olimpíadas, nas Olimpíadas anteriores a essa Olimpíada de 2020, que acontece em 2021. Então, 64. Isso, de 64. Então, esse ginásio, né, que é a Nihon Budokan, recebeu esse show, que foi o show quando o Scarpara começou a ficar famoso, né? Então, a gente tem aí várias formações, é uma banda muito longeva, né? Uma banda que vem fazendo misturas e diversas parcerias, inclusive, obviamente, eles acabaram vindo para o Brasil, e no Brasil eles fizeram alguns shows, trombaram ali com o Emicida, acabaram fazendo uma música com o Emicida, uma parceria com o Emicida. No ano seguinte eles voltaram para o Brasil, lançando um disco chamado Seleção Brasileira, Top Ska Paradise Orchestra Seleção Brasileira. Por quê? Porque eles chamaram ali várias pessoas para fazer uma participação, vários brasileiros para fazer uma participação, isso lá em 2016, né? Essa é a Tokyo Ska Paradise Orchestra. A gente está escutando aqui um disco que na verdade é de 2018, o Glorious, para fazer essa nossa trilha sonora de hoje. Bom, é um ska, e é um ska gostoso, é um ska bem bacana de se ver, e com certeza, se fossem alguns anos atrás, eles estariam tocando no Hangar 110 aqui em São Paulo, né, Fábio? Pela quantidade de instrumento que eles têm, não ia caber todo mundo no palco, né? É verdade, tem isso. Ia ter que ser uma coisa reduzida, assim, né? Mas tocariam. Mas é legal, é curioso, acho que vale fuçar, vale ouvir um pouco mais. Eu confesso que eu não conheço, mas é bacana, é gostoso de ouvir. Vou procurar saber um pouco mais. Inclusive nesse disco especificamente tem a música Believer, que tem a parceria, que tem o Emicida e o Fiote também fazendo uma participaçãozinha. Os caras viraram Super Brothers, assim, então meio que sempre aparece nos discos do Scarpara. Agora me lembrou algo maravilhoso. Vocês lembram do Dória ligando pro Fiote? Lembro. Alô, Fiote? Total. Aquilo é um negócio aleatório, maravilhoso demais, né? Foi o negócio do Bum, 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 Bum. que foi maravilhoso. Ai. Alguém quer falar mais alguma coisa? Diga, só ia dar uma outra dica de ska. Dos melhores shows que eu vi na minha vida foi de uma banda de ska no Sesc Pompeia, o Satellite Kingston, que é uma banda de ska argentino. O dia que a Olimpíada for em Buenos Aires, o encerramento pode ser feito pelo Satellite Kingston. Vale muito a pena. Porque o ska é o ritmo internacional e oficial de todas as Olimpíadas, não? Exato. O ska tem que ser a música oficial de todo encerramento de Olimpíada. É alegre e triste ao mesmo tempo. Tinha uma banda de ska aqui no Brasil, a Rumbora, né? Não sei se vocês se lembram, né? Claro. Rumbora começou bem, né? Tinha até uma música skaô, né? E tal. Sim. E depois sumiu, né? Foi um voo breve, né? Mas eu acho que foi porque eu me lembro de cabeça assim das bandas de ska brasileiras. Assim, finalmente o Brasil tem mais história do punk rock mesmo, né? No ska nem tanto. Tem os Camundongos, né? É isso, eu ia falar, tem o Scamundongos, os Scatalites, é legal que tem várias bandas de ska que mas um começam cenário com mais ska. underground, né? Sim. Scatalites é muito bom. E os nomes das bandas começam com ska, né? Fora o Rumbora, que não é Scamundongos, Scatalites, e aí... Boa. Muito bem. Mas assim, por isso que as Olimpíadas de Londres não foram tão boas, porque terminou o quê? Com aquelas meninas que cantavam lá, aquela girl band lá, famosinha. Spice Girls. Foi Spice Girls, terminou com Spice Girls. Spice Girls foi coisa de Spice Girls em cima, elas entraram em cima daqueles Mini Cooper. Eu lembro dessa cena. Elas entraram em cima de uns Mini Cooper, assim, cada um vindo de um ponto do estádio, porque elas estavam se reunindo. Foi uma reunião especial das Spice Girls. Mas e aí eu digo que o Spice Girls, você falou assim, aquelas minas girl band, né? Spice Girls, junto com Alice in Chains, tem a melhor primeira música de álbum. É uma pancada, Wannabe da Bones, pra mim, assim. Pra mim são as duas melhores primeiras músicas de álbum, assim. Competem. Que é tapa na orelha as duas. Certo. E aí, né, deixa eu voltar aqui que eu tava falando. Equivalentes, né? São bem equivalentes. Sim. Aí, só pra terminar, já pra passar pra você, Fábio, logo depois que as Spice Girls entraram em cima dos Mini Cooper lá, como se fosse um carro alegórico,
deu 5 minutos, acho que deu 5 minutos no máximo, já estavam divulgando nos e-mails, na época não tinha WhatsApp ainda, ou não era tão difundido assim, então já estava passando para todo mundo o Ruge em cima de uns ônibus, no engarrafamento em uma avenida do Rio de Janeiro, não lembro qual avenida do Rio de Janeiro, e dizendo que o encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro ia ser com a Ruge em cima dos ônibus, porque, né, a próxima Olimpíada depois de Londres seria no Rio de Janeiro, então já teria lá, essa é a reunião do Ruge. Fala sobre o Ruge agora, Thiago. Muito bem. Ruge tem músicas né? boas também, né? Acelê lá, Errê. Vamos nessa, vai, gente. E tem, faz blá, blá, blá. Uma vez eu postei no Twitter do Smells Like Futebol, né? Tudo que o João Santana falou muito blá, 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 foi a música do Ruge que eu postei. Mas tudo bem, começa aí. Podemos ou não? Podemos. Tá. Vamos falar então sobre futebol, sobre Olimpíada, sobre futebol na Olimpíada. Tá? Tem muita coisa para falar do esporte em si, tem coisa para falar a respeito dessa polêmica do momento da entrega das medalhas para a seleção brasileira, né? Medalha de ouro. A seleção brasileira não vestiu a agasalho oficial do COB, que é patrocinado por uma empresa chinesa. A seleção brasileira subiu com a camisa de jogo, né? Que é patrocinado pela Nike, tem patrocínio da Nike. Então dá pra gente dividir um pouquinho o tema. Vocês querem começar falando sobre futebol na Olimpíada ou querem ir direto ao ponto sobre essa picuinha, essa polêmica envolvendo COB e CBF? Eu acho que vou começar pela picuinha, né? E depois a gente fala sobre... Tá. Porque acho que aí leva para o se futebol tem que continuar na Olimpíada, né? Eu só digo que a soberba da CBF é irritante. Eu não sei se é só soberba, provavelmente não. Mas aí vocês toquem a bola, por favor. Quer começar aí, Léo? Eu ia começar comentando que uma coisa está completamente ligada à outra, né? Essa questão dos uniformes e o futebol nas Olimpíadas, se o futebol tem que ser esporte olímpico, como a comunidade do futebol se comporta dentro do ambiente olímpico, um tema está bem ligado ao outro, né? Ao meu ver, assim, soou extremamente egoísta a atitude da seleção brasileira. E a minha única dúvida nesse assunto é se os jogadores têm alguma culpa, né? Porque é uma orientação que vem de cima. Todos os jogadores se vestiram da mesma forma. Não é possível que todos os 18 atletas, né? Todos os 18 atletas ali no pódio ficaram com vontade de amarrar um agasalho na cintura. É uma orientação que vem de cima. E era uma briga entre o COB e a CBF que vem de anos, né? Esse problema só não aconteceu na Rio 2016 porque o patrocinador dos dois era o mesmo, era a Nike para os dois. Esse ano era a PIC, que é uma empresa chinesa, e a Nike na CBF, como é desde os anos 90, né? E o único jogador que se pronunciou em relação a isso, e que para mim demonstrou todo o egoísmo do futebol, toda essa soberba que o Fábio falou que a CBF tem, foi o Daniel Alves. Por mais que os jogadores tenham chegado no Brasil demonstrando que a CBF que vai falar sobre isso, eles tirando o corpo fora, provavelmente também por uma orientação que veio de cima, o Daniel Alves soltou que o futebol tem uma forma diferente de captar dinheiro, né, de conseguir seus patrocinadores, diferente dos outros esportes olímpicos, e que ele tem que valorizar isso, não sei o quê, mas a Nike não pediu, né? A Nike não pediu para que a seleção fizesse isso. Só para acrescentar, tem um post do Daniel Alves, é muito curioso. O Daniel Alves ele fala sobre tudo e não necessariamente faz sentido o que ele fala, né? Geralmente então, não faz. O post dele no Instagram, depois no aeroporto ele deu outra declaração, mas no post dele ele disse o seguinte: eu como capitão dessa equipe respeito todas as opiniões de atletas de outros esportes, porém tem coisas que nós também não aceitamos dentro do esporte. Não queremos ser diferente de ninguém, mas não aceitamos algumas imposições. Favor quando forem exigir alguma coisa para os seus esportes, respeitar o nosso. Até mesmo porque pensamos que para que haja uma igualdade dentro das modalidades, ou pelo menos um equilíbrio. Acabou a frase aí. Não se faz reivindicações criticando outros esportes. Devemos criar uma base sólida nas nossas teses para defender as nossas solicitações. Ou seja, disse e não disse nada. Ele não sabe do que ele está falando. Né?
No fundo, ele tá. Não tem a menor ideia. Ele baixou a bola, no aeroporto ele baixou a bola na chegada ao Brasil, né? Abre aspas de novo para ele. Esses são problemas que nós atletas não podemos resolver. São os problemas, são as pessoas que estão acima da gente que tem como responder. Estamos ali para servir. Ou seja, colocou como apenas um manda, o outro obedece, né? Essa fala sobre atender imposições, ele tá se posicionando contra a imposição, que é uma imposição não é do COB, é do COI. O Comitê Olímpico Internacional obriga que todos os países, quando forem subir no pódio, na cerimônia de premiação, tem que usar o uniforme olímpico, e não o uniforme da modalidade. O COB pode tomar... Era esse ponto até que eu ia chegar. É uma atitude egoísta da CBF, porque quem vai ser multado agora, quem pode ser punido pelo COI, é o COB e não a CBF, porque a partir do momento que os atletas estão ali em Tóquio, na Olimpíada, os atletas individualmente assinam um contrato se comprometendo com uma série de coisas. E aí eles se comportaram no pódio como se eles tivessem ali a serviço da CBF, eles não estavam, eles estavam a serviço do COB. Agora o COB talvez vá tomar uma multa do COI, outra da PIC, né, da empresa que foi prejudicada. A PIC, inclusive, postou no perfil oficial dela internacional, ironizando a situação, falando que a PIC e a Nike não são a mesma empresa, né? Talvez está sendo especulado até que vai haver mais dificuldade do COB renovar patrocínio com a PIC, ou seja, indiretamente, a atitude egoísta da CBF e dos atletas e esse discurso egoísta do Daniel Alves vai prejudicar o resto dos esportes olímpicos, que vão ter um prejuízo judicial e financeiro também, né? Mais dificuldade de renovar contrato com o patrocinador, vão tomar multa, uma série de outros fatores. O Bruno Fratos foi preciso, né? Bruno Fratos, medalhista na natação, né? Ele escreveu no Twitter dele, né? A mensagem foi clara: não fazem parte do time e não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados às consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles. Eu acho que foi preciso. E não tem nem como a gente levantar aquele argumento de que eles estavam defendendo o patrocínio do futebol, mas a Nike também patrocina a equipe de skate do Brasil, e os atletas do skate, o atletismo também, e nenhum dos atletas ganharam medalha, tanto no atletismo quanto no skate. Nenhum fez questão de exibir a Nike no pódio, todos usaram o uniforme olímpico da PIC. Eu duvido que isso tenha partido da Nike. Duvido, até porque, cara, o COB já abre essa sessão. Se as negociações do COB são boas ou não, é outra história. Mas assim, o COB já permite que cada modalidade utilize a sua marca própria na competição, né? Só exige, e na verdade é uma exigência do COI, como o Léo disse, que na hora da entrega das medalhas eles subam com o agasalho do COB. Poxa, quer mais? A seleção brasileira jogou a competição inteira, seleção brasileira de futebol, com a camiseta da Nike, né? A CBF ficou feliz na vida com isso, e a Nike também. Poxa, por que no pódio não poderia dar o braço a torcer um pouquinho? Duvido que seja da Nike. É óbvio que tem uma birrinha aí no meio. Sim, porque senão, se fosse a Nike, teria uma treta em outros esportes que ela patrocina. Justo no que tem a CBF no meio, aconteceu isso, né? Então, realmente, não dá pra gente acreditar que veio da Nike. Acho que seria até burrice da própria marca fazer isso. A Nike é muito grande pra perder tempo com isso. Exatamente. Já a CBF não, né? Exatamente. A Espanha mesmo, que levou medalha de prata, jogou o torneio olímpico inteiro com a Adidas, e na hora de subir no pódio, usou outra marca lá, que é a marca que é a Joma, que patrocina o Comitê Olímpico Espanhol. E não tem problema nenhum. Isso só levanta, e eu fico na dúvida assim, se é um questionamento que rola só no Brasil ou se também no resto do mundo. Mas só aumenta o argumento de quem defende que o futebol fique fora das Olimpíadas, né? Que não deva ser um esporte olímpico. Eu acho que já não faz mais sentido. Eu acho que já não faz mais sentido o futebol ser um esporte olímpico. Até pelo momento em que o jovem hoje no futebol se torna profissional, né? Antigamente os caras se tornavam profissionais mais tarde. Hoje, com 16, 17 anos, os caras já são profissionais, né? Eu acho que não faz mais sentido você levar um time sub-23
porque estão tendo chance numa seleção olímpica. Não é mais assim que funciona. Então, mas você não acha, Fábio, que existe mais esse timing? Você não acha que deveria ser liberado para todos os atletas jogarem o torneio olímpico? Porque todas as outras modalidades são liberadas, né? Eu sei, mas daí você tira a força da Copa do Mundo, né? Mas será que tiraria? Porque o torneio olímpico de basquete, por exemplo, não tira a força da Copa do Mundo de basquete. Nenhuma outra modalidade perde sua força. A Liga Mundial, por exemplo, que agora é a Liga das Nações no vôlei, foi disputada 2 meses atrás, pouco antes do torneio olímpico de vôlei. Mas acho que o tamanho do futebol... Para todos os outros esportes, a Olimpíada é o suprassumo, é o top. Para o futebol não é. Isso que eu ia comentar, o tamanho do futebol hoje, como esporte mundial, é muito maior do que a Copa do Mundo de basquete ou a Liga das Nações do vôlei. Ela não tem uma repercussão mundial como a Copa do Mundo de futebol tem, né? Então, de fato, o maior torneio de futebol é a Copa do Mundo. Já para os outros esportes, muitas vezes é a Olimpíada, né? Tanto é que assim, no basquete, tirando a NBA, que os caras preferem ganhar a NBA do que ganhar uma Olimpíada, mas os caras fazem questão de mesmo estarem lá cada vez mais. Então, a Olimpíada é o máximo, é o ápice, né, para qualquer atleta, né? Tanto é que para os esportes, para os outros esportes, tirando o futebol, a contagem é feita pelo ciclo olímpico. Então eles já estão pensando, entramos no próximo ciclo olímpico. O que temos nesse ciclo? Tem campeonato mundial, tem pan-americano, tem sul-americano, sabe? Ele está encaixado dentro do ciclo olímpico que vai culminar na próxima Olimpíada. Então, acho que não dá para fazer essa comparação. O futebol não precisa da Olimpíada e a Olimpíada não precisa do futebol, vamos falar a verdade. Isso é fato. Eu discordo de tirar o futebol da Olimpíada, mas isso eu concordo plenamente. A Olimpíada não precisa do futebol e o futebol não precisa da Olimpíada. Mas que seria legal ter um torneio olímpico de futebol com todos os jogos na mesma cidade, que teria como condições de fazer. Eu acho que essa questão de espalhar o torneio de futebol pelo país sede também esvazia muito o torneio, não só a idade limite dos jogadores. Mas a gente fala de futebol masculino, né? De futebol masculino, porque eu acho que, por exemplo, no futebol feminino mesmo, tendo outros campeonatos, etc., a gente ainda não tem essa abertura, essa vitrine que o futebol masculino tem. Então, no futebol feminino, você não tem essa vitrine. Então, acho que seria legal manter o futebol feminino nas Olimpíadas. Eu acho que para mim, eu vejo de formas bem diferentes. Agora, o masculino, não. Eu acho que é uma tendência o feminino ir para o mesmo caminho também, porque aqui no Brasil o futebol feminino está engatinhando, mas mundialmente a repercussão que teve a Copa do Mundo, é isso que eu ia falar, a repercussão que teve a Copa do Mundo de futebol feminino, a última, foi imensa, e fora a Liga dos Campeões de futebol feminino também enche estádios. Então eu acho que é um caminho natural também. Porque aqui, de fato, a gente está muito atrás na questão de organização, de repercussão, de transmissão de jogos, apesar de ter evoluído bem nos últimos 2 anos, assim. Muito por conta da carona da Copa do Mundo, né? Mas eu acho que é uma tendência também que o futebol feminino perca essa importância olímpica, viu? Os torneios fora do país estão muito grandes. Eu acho que não ao mesmo tempo, mas é muito distante do futebol masculino. Muito distante. Não é distante, mas eu acho que cada vez mais a Copa do Mundo de futebol feminino vai ter uma repercussão maior do que um ouro olímpico. Eu acho que pelo esporte ser difundido também no mundo, né? Então eu acho que realmente é um caminho. Mais do que outros esportes, por exemplo. Sabe? Eu acho que é claro, óbvio, que a Copa do Mundo masculina, tirando as Olimpíadas, é o maior evento esportivo do mundo. Mas a Copa do Mundo de futebol feminino, ela tá crescendo cada vez mais, e mesmo o torneio olímpico de futebol feminino sendo forte, tendo muita atenção das equipes que participam, a Copa do Mundo de futebol feminino já ficou maior. Mesmo com a edição, tendo tido uma edição na França que teve grande destaque, já passou o futebol olímpico já é muito debatida entre quem debate futebol feminino. A próxima Copa do Mundo, que vai ser na Austrália e Nova Zelândia,
Então, eu fico curioso para saber como vai ser o posicionamento da FIFA a partir de agora com esse crescimento do Mundial de Futebol Feminino em relação ao torneio olímpico, porque vai ser muito complicado, vai gerar muito protesto se a FIFA resolver impor uma regra ao futebol feminino, como existe com o torneio olímpico de futebol masculino, de limitar a idade só para o torneio não concorrer com a Copa do Mundo. Essa regra no futebol masculino, ela emendou com a regra anterior que eram só jogadores mais jovens, amadores até, né? O Fábio pode falar melhor do que eu isso, mas é uma regra que vem do começo da Olimpíada de Seul, essa limitação dos 23 anos, sim, né? Agora, no futebol feminino não existe essa regra. Você vai impor uma regra havendo sucesso no torneio, você quer diminuir então o seu torneio? Eu acho, meio, não sei uma solução, não sei como apontar uma solução, mas eu acho curioso, por exemplo, como o rugby fez para criar o seu torneio olímpico, para não competir com a Copa do Mundo de Rugby, que é o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois da Olimpíada e da Copa do Mundo de futebol masculino. Para não competir com o torneio, eles não colocaram o Rugby 15, né, na Olimpíada, eles colocaram o Rugby 7. E tá gerando sucesso, tá chamando atenção nos países em que o rugby é popular. Né? Eu acho que sim. Agora, e essa busca por protagonismo também, eu, por exemplo, acho que o Infantino não tinha nada que ficar lá entregando medalha. O presidente da FIFA. Não é um torneio da FIFA. Não é um torneio da FIFA, justamente, é querer roubar uma cena que não é dele. E eu acho que isso só mostra como a coisa se confunde ali. Né? Mas aí também, normalmente os presidentes das federações, das entidades vão, né? Elas vão, mas aí a gente percebe a grandeza que a Copa do Mundo tem. Eu acho que é desnecessário. Ele pode ir lá fazer parte, tá? Mas eu acho desnecessário fazer essa participação mais ativa. Pelo tamanho que a Copa do Mundo tem, de fato. A impressão que... Eu não sei como que é feito esse tipo de negociação, mas a impressão que me dá é que é padrão. Todo presidente de federação internacional de modalidade entrega medalhas na Olimpíada. Me marcou muito, por exemplo, logo nos primeiros dias da Olimpíada, o presidente da Federação de Skate entregando as medalhas, e é um senhorzinho assim que não deve subir num skate há muitos anos. Que é o presidente da Federação Internacional de Skate. Você nem sabe, cara, vai que sobe. Vai que o cara é mais skatista aí. Não, mas aí também tem uma coisa, gente, né, de tudo bem, talvez não é para ele chamar os holofotes, né, pro próprio, mas é também porque os presidentes e as presidentes dessas federações também acabam prestigiando as Olimpíadas como o grande centro, o grande evento que une os diversos esportes. Acho que também pode ter esse caminho, pode ter esse olhar. Não sei. É a forma como a pessoa encara também, né? Como ele vai se portar ali, né? Agora, é fato também para mim, independentemente de continuar ou não, o Brasil dá uma importância para o futebol olímpico, para mim, também, que é inexplicável. Você vê outras seleções levando... A Espanha levou bastante gente até, que estava na Euro, mas é uma molecada... E o resto não, né? Aqui a seleção brasileira tinha muitos que frequentam a seleção principal e jogadores internacionais, né? Jogadores importantes nos seus clubes. Eu acho que essa importância que o Brasil dá também, essa briga com clubes, eu acho totalmente desnecessário. Para mim, perde um pouco até do espírito que a única coisa positiva que poderia ter no futebol nas Olimpíadas é perdido com isso, ó, você querer levar jogadores estrelas de times mundiais, sendo que todas as outras seleções não fazem isso, né? Ou pelo menos a grande maioria não fazem isso, né? Então, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso, Thiago, porque se é só o Brasil que valoriza assim, a impressão que me dá é que os outros países valorizam até mais que a gente questiona mais que os outros países. O Fernando Calas, que é um repórter brasileiro do AS ou do Marca, e agora eu não vou lembrar de qual dos dois jornais espanhóis mas é do AS, né? E ele sempre comenta no Redação Sport TV, ele comentou semana passada, inclusive, que na Espanha é lei, é regra, assim, imposição governamental de que todos os clubes e entidades esportivas do país têm que liberar atletas para disputar a Olimpíada. Então, por exemplo, os clubes, sei lá, um clube da Inglaterra
pode não liberar um jogador para a seleção espanhola jogar futebol nas Olimpíadas, mas o Real Madrid é obrigado a liberar. Então, há uma importância. O México, por exemplo, principalmente depois do ouro em Londres, 2012, eles valorizam muito o futebol na Olimpíada. Eu acho que quem questiona mais é justamente a gente. Então, mas você pega, talvez a Alemanha, você pega a própria Argentina, quando quis ganhar ouro, levou a seleção forte e ganhou. Mas também porque não ganhava nada, então o ouro olímpico valeu alguma coisa. O Brasil em 16 vão ganhar o ouro, mas você pega outras seleções, das principais seleções do mundo, porque também o México ganhar o ouro olímpico, o que sobra para o México ganhar? Das seleções que disputam, que chegam para ganhar a Copa do Mundo, eu vejo que o Brasil e a Espanha tem essa então, mas aí maior, mas aí tem um ponto também. Não vejo muito sentido. Aí tem um ponto também. As seleções que chegam numa Copa do Mundo para brigar por título, geralmente são 7, né? Brasil, Argentina e os campeões mundiais, que são os europeus, que é Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Itália. Então, na Europa, são 5 grandes. Só que vaga olímpica no futebol masculino são só 4. Então, já não vão todos os campeões mundiais. E a disputa pela vaga no futebol olímpico pela Europa é no Europeu Sub-20, em que seleções de menos expressão são mais fortes do que essas grandes. A Itália não é uma grande equipe nas divisões de base. Não revela grandes jogadores, então no Sub-20 não é muito forte para conseguir vaga na Olimpíada. A França, mesmo tendo ótimos jogadores, não conseguiu vaga para ir para Tóquio. Agora tem vaga garantida para a Olimpíada de Paris, né? Portugal costuma ser uma seleção mais forte, a Hungria costuma ser. Então, a Alemanha eu concordo, a Alemanha realmente parece não levar muito a sério o futebol olímpico. Mas as outras, eu acho que elas nem têm muita condição, porque elas não são tão fortes na divisão de base, que é o que dá a vaga olímpica. Né? A França tava, né? A França tava no... Assim, tava nessa, sim. Tava, mas não tem tradição, assim, concordo. Não tem tradição nenhuma, então já ganhou medalha lá nos anos 80, mas não monta times fortes no Sub-20 europeu para conseguir vaga, né? Agora, por exemplo, só para fechar também a parte das declarações de jogadores e tudo mais, uma pessoa que fez, que usou a Olimpíada e o futebol e o tamanho que tem no futebol para ajudar o esporte foi o Richarlison, que destoou um pouco, né? O Richarlison deu uma declaração, colocou uma carta no site dele, e um dos trechos ele diz o seguinte: passou da hora de nosso país entender que o esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando uma bola na cesta, é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. E depois ele diz: o momento é de começarmos a pensar em deixar para as futuras gerações maior investimento para o esporte, desde a escola até o profissional. Então, ele usou, aí sim, ele fez um bom uso, ele sabe do tamanho que tem o futebol, do tamanho que tem ele, do tamanho que tem a seleção brasileira, e ele usou para incentivar o esporte como um todo, né? E é um cara diferenciado, a gente percebe isso. E as postagens dele durante a Olimpíada foram todas muito incentivadoras, né? Comemorando as medalhas, dando força para os outros atletas. Né? Ele sim estava inserido, ele pediu para ir para a Olimpíada. Sim. Né? Ele sim estava inserido de fato na Olimpíada. Alguns outros jogadores, um cara mais jovem, não. Mesmo sendo um cara mais jovem, é muito mais consciente do que muito jogador experiente por aí, né? Sim. Agora, para fechar ali, vocês acham que tem que continuar o futebol, só o futebol feminino, tem que entrar o futsal e sair o futebol masculino? O que vocês acham que tem que acontecer com o futebol? Não, eu acho que não faz mais sentido ter futebol masculino na Olimpíada. Não faz mais sentido ter um sub-23 na Olimpíada. Por que sub-23? Essa idade já não é uma idade de novato, entendeu? Tem de haver um corte ali, para não ter todo mundo. 23 anos. Não funciona mais assim, porque tem muito jogador com 20, 21, 22 que já brilha na seleção principal, né? Essa idade já não faz mais sentido. Você pode meter ali um sub-20, então. Eu penso que poderia, se continuar, eu acho que não faz sentido continuar também, mas se continuar, poderia ter alguma coisa, talvez não por idade, mas se você serviu a seleção principal em algum jogo oficial, eliminatória, Eurocopa, Copa América, Copa do Mundo, você não pode ir para a Olimpíada. Então você abriria
mas o leque talvez aí poderia ser uma saída interessante, sabe? Essa seria uma ótima solução. Você só pode chamar jogadores que nunca jogaram pela seleção principal, né? Diferente da idade. O que me incomoda é essa coisa aí, do... Sim, viria como um teste legal. Exato. Eu acho que sim. Os caras vão dar o sangue ali, né? E seria legal jogadores que não foram de seleção, não foram, não é cara com a Copa do Mundo, mas é um cara bom de bola e que realmente daria vida para ganhar uma medalha olímpica, sabe? Mais ou menos como o Leão fez quando ele foi técnico da seleção, né? Ele seguia esse raciocínio aí. O Leomar, né? Foi o Leomar. O Leomar era capitão. O que me incomoda é essa coisa do não caga de desocupa moita, né? Da FIFA com o COI, né? Porque a impressão que dá é que eles não liberam a regra, nem concentram todos os jogos na cidade olímpica, para não competir, como o Fábio falou bem, para não competir com a Copa do Mundo de futebol masculino. Mas também não tiram o futebol da Olimpíada porque é tradicional demais, é disputado há mais de 100 anos, então eles não têm coragem de tirar. Eu gostaria, no meu mundo dos sonhos, né, que fosse liberado o torneio olímpico de futebol para todos os jogadores. Se quiser um Cristiano Ronaldo jogar a Olimpíada, vai jogar, vai todo mundo com força máxima, e gostaria que entrasse também futsal e futebol de areia. Só que as duas modalidades não entram exatamente pelo mesmo problema, né? Porque a FIFA não quer que compita com a Copa do Mundo de futsal, que inclusive vai ser disputada esse ano ainda na Lituânia, e com a Copa do Mundo de futebol de areia, né? Ela quer deter a atenção total dos seus torneios sem competir com a Olimpíada. E a mesma coisa a FIFA faz com os equivalentes aos Jogos Pan-Americanos, né? Jogos da Commonwealth, Jogos Asiáticos, que também os torneios de futebol nesses eventos também não são com equipes principais, né? O Pan-Americano, por exemplo, se não me engano, é com sub-17, né? Sub-17 ou sub-18. Me ocorreu agora, o futevôlei é pela Federação de Futebol ou a Federação de Vôlei? Fique na dúvida. Quem manda é o Eric Johnson, não tem federação. Eric Johnson e o Márcio Garcia, né? Aliás, teve uma vez um torneio de futevôlei, mas eu acho que eram com 4, então tava o Renato Gaúcho até tal, e o Márcio Garcia foi participar. E ele errava todas, e os jogadores começaram a ficar nervosos com ele, porque ele afundava o time. Tipo, ele sabe jogar, mas perto dos jogadores profissionais, não, né? Então pararam de tocar pra ele, foi tipo meio constrangedor, assim, transmitiu na Globo e tal. Enfim, o Márcio Garcia afundava. Virou café com leite ali no meio do Virou jogo. Café com leite, ninguém tocava pra ele, coitado. Não vale sacar no Márcio Garcia. É isso, né? O cara vai se aventurar, né? O que o Márcio Garcia vai jogar com o Eric Johnson, Renato Gaúcho, Romário? Futevôlei brasileiro ganharia ouro facilmente se fosse um esporte olímpico. E agora que o break vai ser esporte olímpico, o futevôlei merecia uma vaga também. Não, mas aí, só para responder essa questão que foi colocada, eu acho que, né, se você não tem esse corte, eu acho que essa ideia de trazer jogadores que não representaram a seleção principal, acho que seria uma coisa muito bacana, justamente para não ter essa briga, essa disputa de qual é o mais importante, mas eu ainda defendo o futebol feminino como esporte olímpico justamente para continuar valorizando, né? Porque é isso, tudo bem, está crescendo, etc., mas a gente sabe que não tem o mesmo espaço, não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo tipo de patrocínio e a mesma estrutura em tantos países assim, né? Então acho que vale para continuar incentivando o futebol feminino ainda há um tempo. Aí depois, se isso tende a equilibrar, ótimo, mas é diferente. É isso. E no futebol feminino também é quase um torneio de formação, né? Que prepara para a Copa do Mundo, né? Você vê muitas equipes que chegam nas Olimpíadas, anos depois vão bem na Copa do Mundo de futebol feminino. O Canadá, que agora levou o ouro no futebol feminino, tinha chegado nas finais no pódio também no Rio e foi bem na última Copa do Mundo. A Holanda foi bem na Copa do Mundo e agora na Olimpíada não foi tão bem, né? Porque foi com um time diferente da Copa do Mundo, mas chegou na final da Copa do Mundo. Então é um torneio que também ajuda o desenvolvimento das atletas, que classifica países diferentes do que a Copa do Mundo classifica, né?
por ter um processo de classificação diferente. Então, o futebol feminino eu espero que não entre nessa briga entre FIFA e COI, né? Sem dúvida. É isso. E o Kobe se pronunciando aí ao fundo, nosso mascote cachorrinho. E dizendo que acabou. Já tá no bonus track. Hoje não tem bonus track. Já estamos, meu amigo. Ah, é? Ó, que isso. Já. Nosso Ska japonês Já estourou. foi muito rápido. Já estourou. Vamos nessa, então? Então vamos nessa. Valeu, Bora. gente. Até a próxima. Falou. Abraço. Falou. Tchau, tchau.